Hoje subo aqui essa tribuna para tratar do meu grande expediente, de um dos temas mais importantes desse país, que é o agronegócio. Digo isso, presidente Gilberto, com muita propriedade. Primeiro, como agricultor, como homem que vem de uma família do campo, do agronegócio, mas acima de tudo, para falar de uma das atividades brasileiras que mais tem contribuído para a nossa balança de exportação. Estava agora, meu amigo deputado Jânio Natal, eterno deputado, colega desta casa, num evento com a embaixada da China, com o primeiro-ministro da China, com a presidenta Dilma, com alguns empresários chineses no Itamaraty, junto ao presidente Eduardo Cunha, junto à ministra Cátia Abreu, junto a grandes lideranças do agronegócio, ao vice-presidente Michel Temer, a presidenta Dilma, e falando exatamente do potencial do agronegócio brasileiro. Hoje o agronegócio equilibra a exportação brasileira. Hoje o agronegócio nos faz felizes de sermos brasileiros. Hoje o agronegócio do Brasil desequilibra positivamente a balança comercial brasileira. Eu não podia aqui, deputado Jânio Natal, não podia aqui, senhoras e senhores deputados, deixar, num dia de hoje, num grande expediente, de falar sobre esse tema. Exatamente no período onde o Brasil está sofrendo uma retração momentânea da economia, mas não podia nunca. Hoje estava falando com o Dr. João Martins, presidente da Confederação Nacional da Agricultura, da CNA, o ilustre baiano, exatamente sobre esse potencial. Nós não podemos nunca, senhor presidente, perdermos essa janela mundial. E hoje, o meu discurso, o meu grande expediente, está exatamente num dos temas que mais equilibram a balança comercial brasileira, que é o agronegócio. E venho à tribuna desta casa para falar do setor que em 2014 exportou quase 100 bilhões de dólares e ao longo dos últimos 15 anos tem sido responsável pelo superávit na balança comercial e sustentado a economia do nosso país. É a soma dos esforços dos agricultores e empreendedores familiares, pequenos, médios e grandes produtores que movimentam a economia deste país. Na safra, senhor presidente, deputado Gilberto, 2013 e 2014, a produção de grãos bateu mais um recorde, quando o país produziu mais de 193 milhões de toneladas. E este ano, estima que superaremos a barreira dos 200 milhões de toneladas. Bater recorde no setor agropecuário não é novidade, pois tem sido comum superarmos a produção a cada ano. E tudo indica que em 2015 o país produzirá 7 milhões de toneladas a mais do que a última safra. Isso é orgulho para o Brasil, isso é orgulho para meu estado, a Bahia, isso é orgulho para o estado de Vossa Excelência, o Rio de Janeiro, que também produz cana, produz álcool, é um orgulho para a região do centro-oeste brasileiro, que é um celeiro de produção, Mato Grosso, Goiás, isso é orgulho do Brasil. Assim como a Petrobras é orgulho do brasileiro, o agronegócio hoje representa a pátria amada Brasil, um orgulho de todo brasileiro pelo potencial econômico na balança comercial. Mais uma vez, o destaque é para a soja, que mesmo enfrentando problemas climáticos em janeiro, em estados produtores como Goiás, Minas Gerais, Maranhão, Pará e a minha querida Bahia, estima-se um incremento de aproximadamente 8,2 milhões de toneladas, elevando a produção em 94,3 milhões de toneladas. Senhor presidente, o senhor tem noção do que isso representa? A China está hoje aqui no Brasil exatamente discutindo esse tema. E por coincidência aqui do nosso pronunciamento, discutindo agora com empresários chineses, esmagadores de soja, investidores aqui no agronegócio brasileiro, agora no Itamaraty, estávamos exatamente falando sobre isso. A área destinada ao plantio hoje equivale a quase
57 milhões de hectares. Indicam que não houve incremento na área plantada em relação à área passada, pois o plantio de quase 1,5 milhão de hectares de soja, somados à redução da área para a cultura do algodão e para o plantio da segunda safra de milho, caracteriza apenas a movimentação e a substituição de uma cultura por outra. Passados 20 anos de implementação do Plano Real em 1994, o fato dos dados estatísticos demonstram que crescemos e de forma positiva, pois na safra 94-95 foi cultivado um total de 39 milhões de hectares para produzir 81 milhões de toneladas. Entretanto, para plantar a safra 2014-2015, foram necessários 57 milhões de hectares, que produziram 193 milhões de toneladas. Porque crescemos de forma positiva, senhoras e senhores parlamentares, porque houve um incremento de apenas 47% na área plantada ao longo desses 20 anos. Enquanto na produção demos um salto de produtividade, saindo de 81 milhões de toneladas na safra 94-95 para quase 201 milhões de toneladas a serem colhidas nessa safra 2014-2015, incrementando aproximadamente 148%. Isso, senhor presidente, é fruto da tecnologia. Isso é fruto do empreendedorismo do empresário brasileiro do agronegócio, que acredita no Brasil, que acredita no potencial da terra nossa, que acredita no potencial do nosso clima, que acredita, acima de tudo, senhor presidente, no governo da presidenta Dilma. Isso se deve à inovação, à tecnologia, é a ciência e serviço da humanidade. É a pesquisa a favor dos nossos produtores rurais. É essa força dos produtores associada às empresas de pesquisa, que aqui citamos o importante trabalho da Embrapa, que tem tornado a nossa agropecuária uma das mais competitivas do mundo, comprovando também a sua sustentabilidade. Exemplo de desenvolvimento e expansão do agronegócio ao longo desses anos, podemos citar a região do Matopiba, região que compreende municípios do estado do Maranhão, Tocantins, Piauí e do meu querido estado da Bahia. Em tempo que gostaria de cumprimentar a nossa ministra da Agricultura, ministra Cátia Abreu, e ao nosso presidente da Confederação da Agricultura, Dr. João Martins, pela iniciativa de criar o plano de desenvolvimento dessa região. Essa região que enfrentou tantos desafios, sem o apoio necessário de governos que sucederam, agora terá uma agência que leva o nome dessa região, Matopiba, certamente para impulsionar o seu desenvolvimento econômico de forma sustentável e integrada, unindo produtores rurais, independente do porte, para fazer crescer uma classe média rural e os investimentos em infraestrutura, a construção de estradas, ferrovias e reduzir a distância de acesso aos portos. Focar em tecnologia e assistência técnica certamente fará dessa região o novo celeiro do Brasil. Com uma população crescente que ultrapassará a casa dos 9 bilhões de pessoas em 2050, fica claro que o mundo convive e conviverá sempre com uma demanda crescente por alimentos e por outros produtos de origem agrícola. Como já não existe muita reserva de área agricultável no mundo, o setor tem se voltado cada vez mais para o desenvolvimento tecnológico. As arações e gradagens são substituídas pelo plantio direto, assim como a utilização de modelos de cultivo com a integração da lavoura, pecuária e de florestas. Diante de todas as demandas do agronegócio, sejam no campo, na regulamentação ou no desenvolvimento tecnológico dos incentivos fiscais e tributários e da infraestrutura, para que se torne cada vez mais sustentável e competitiva. Não podemos, senhor presidente, deixar de destacar a participação efetiva do Congresso Nacional, da Comissão de Agricultura, da Comissão do Agronegócio e no debate de todos esses grandes temas, que apesar do conflito de algumas áreas, vence a democracia, que vem equilibrar as forças para que a sociedade seja vencedora nos seus debates. E com a economia globalizada, senhor presidente,
Não podemos continuar admitindo que recursos para a defesa agropecuária sejam contingenciados no orçamento. E o pior de tudo, que os recursos previstos sejam ínfimos para a grandeza do país e a importância desse setor da nossa economia. Insegurança que produz para quem se incumbe de segurar a produção foi o que ocorreu na safra passada. O seguro rural, sobre uma crise de confiança, para assegurar a safra 2014-2015, o Ministério da Agricultura contratou subvenção ao prêmio de seguro rural na ordem de 400 milhões, mas apenas 10 milhões foram pagos e os 390 milhões em resto a pagar ainda não foram liberados. Fiz um apelo hoje à ministra Cátia Abreu e quero que ela seja portadora junto à presidenta Dilma deste entrave no agronegócio brasileiro. Outros 300 milhões foram autorizados no final de 2014 através do crédito complementar que nem puderam ser empenhados, mas produtores e seguradoras fizeram sua parte. A notícia que nos acalma é que a ministra Cátia Abreu e o ministro Joaquim Levy da Fazenda estão buscando resolver esses problemas e deve ser pago 390 milhões em relação aos outros 300 milhões. A única alternativa que temos será utilizar os recursos previstos no orçamento deste ano, estimados em 668 milhões, para pagar os atrasados e resgatar a credibilidade do seguro. É um esforço que pode comprometer o orçamento do seguro rural este ano em 300 milhões. Mas confiamos na credibilidade do ministro da Fazenda em recuperar o orçamento para que os 668 milhões estejam disponibilizados para essa safra 2015-2016, cujo cenário econômico tem causado incertezas e a todos os setores da economia e, sem dúvida, a agropecuária sempre se mostra mais sensível. A história prova isso, senhor presidente. Ministro Joaquim Levy, faça um esforço para tentar compor os 4 bilhões comprometidos pelo ex-ministro da Fazenda como contrapartida do governo federal para o fundo da catástrofe aprovado há mais de 4 anos. Digo compor porque desde que foi criado não foi regulamentado por falta de recursos. Como tornar o mercado de seguros aberto e competitivo, senhor ministro? A ausência do fundo certamente tem tornado o seguro rural caro e ineficiente. Em relação ao crédito rural, o modelo ainda resiste ao limite por cultura e por CPF. E o pior de tudo, com base em orçamento que foge à atual realidade do setor. Por isso, milhares de produtores recorrem à venda antecipada, com juros oficiais que variam entre 4% a 8%. Custeio com média de 6,25% ao ano. No final, o produtor acaba pagando mais caro por conta ainda das chamadas reciprocidades. Não há liberação de crédito sem que o produtor contrate um título de capitalização, ou um seguro de carro, outras vendas que tornam o crédito caro. Fizemos um apelo agora, senhor presidente, junto à ministra Cátia Abreu, junto ao presidente da CNA, junto ao presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Haroldo Cedrais. Pedimos ao ministro Haroldo Cedrais que não permita a venda casada, que muitos bancos oferecem aos agricultores. Eu libero o crédito, mas em contrapartida, faça o seguro do seu automóvel, faça o seguro do seu trator, do seu equipamento, da sua casa. Isso chama-se no mercado venda casada e nós do Congresso Nacional, senhor presidente, não podemos permitir. Fizemos esse apelo agora há pouco ao ministro Haroldo Cedrais, junto à ministra Cátia Abreu, para que o TCU nos auxilie aqui no Congresso Nacional para evitar esse abuso do sistema financeiro. Ainda tratando de crédito rural, senhor presidente, é necessário que o governo evite esforços para manter os níveis de recursos da safra passada, que não parece comprometido, pois a crise que o país enfrenta hoje indica saques elevados da poupança, redução do depósito à vista, e o que de imediato afetaria a disponibilização dos recursos de poupança rural, inclusive a equalizada MCR 64 e dos recursos obrigatórios MCR 62, principais fontes de financiamento de custeios. Essa redução
na oferta de crédito já verifica nas contratações do pré-custeio. Associada a isso, senhor presidente, nos preocupa também a subvenção do crédito rural, por se tratar de recursos orçamentários destinados a equalizar taxas de juros, tanto de investimento quanto de custeio. O ajuste fiscal, tão priorizado pelo governo, e contingenciamento de recursos, não pode alcançar os recursos para o financiamento da próxima safra, seja da agricultura empresarial ou da agricultura familiar, sob pena de comprometer ainda mais a economia e o nível de emprego do país. Apesar de todo o desenvolvimento do agronegócio na região Nordeste, os dados estatísticos são preocupantes, senhor presidente. Digo isso, senhoras e senhores parlamentares, pois comparando a área plantada ao longo dos anos, tomando por base a safra 2000-2001, comparada com a safra 2014-2015, a expansão da área plantada no Nordeste foi de apenas 21%, graças ao desempenho dos estados como Maranhão, Piauí, Bahia e Sergipe. Por nos demais estados, verifica-se uma redução de 25% para o Ceará, 48% para o Rio Grande do Norte, 61% para a Paraíba, pasmem, senhor presidente, com esse dado, 27% para o Pernambuco e 55% para Alagoas. Estava aqui atentamente prestando atenção ao jovem deputado JHC, que aqui me antecedeu, jovem deputado promissor de Alagoas e que sabe o que isso representa para a agricultura no seu estado, principalmente para a agricultura da cana, da agricultura do açúcar e do álcool. O crescimento do Maranhão, do Piauí e Bahia se justifica, senhor presidente, pelo crescimento da região que integra o Mato Piba. Caso contrário, estaríamos integrados essa triste indicador da redução da área plantada de uma região que já foi líder na produção de cana-de-açúcar, de algodão, de feijão, e quem não se lembra da região de Irecê, meu nobre deputado, companheiro, deputado Caetano, do nosso querido município de Central. Vossa Excelência muito bem sabe o que foi aquela região, o que ela representou para a Bahia, o que representou para o Nordeste e o que representou para o Brasil. Esta região, conhecida como grande produtora nacional de feijão, sem contar com os indicadores da pecuária da região, severamente afetadas pela seca continuadas e a falta de políticas públicas voltadas à convivência com a seca e desenvolvimento tecnológico de produção voltado para essa região. O nosso exterior está ficando cada vez mais pobre, senhor presidente. Na produção, o agricultor e sua atividade principal estão falindo. E no meio rural e no semiárido, que Deus não tem sido tão condizente como essa querida região da micro-região de Irecê, o que se verifica é uma dependência cada vez maior dos programas sociais na produção de alimentos, que são importados de outras regiões. Precisamos resgatar, senhor presidente, a produção e modelos de desenvolvimento econômicos para trazer dignidade à nossa gente. Senhor presidente, deputado Gilberto Nascimento, senhoras e senhores parlamentares, em uma região onde a seca e a estiagem está presente quase todos os anos, em alguns desses anos ela é contínua e se estende por um período longo que chega a quase 4 anos. Como aconteceu com a seca iniciada no final de 2010 e que se estende em algumas regiões ainda este ano. Como poderemos falar em prorrogação de dívida, senhor presidente, sem antes fazer uma simples observação? Como pagar é uma dívida prorrogada sem que exista os meios de produção? Temos aqui, nobre deputado Caetano, nobre deputado Moroni Torga, defendido arduamente junto com o Senado a prorrogação e muitas vezes o anistio de algumas dívidas do Nordeste junto com o Senado. Mas infelizmente o momento econômico não tem permitido
nobre deputado Daniel, que o Brasil consiga fazer a parte governamental que o Nordeste precisa. Digo isso, pois o que se observa são mecanismos de prorrogação, sem levar em conta que o agricultor que perdeu 1, 2, 3, 4 ou mais safras não dispõe de condições para arcar com ônus, sem contar com o pecuarista que perdeu todo o seu rebanho. Senhor presidente, há 2 anos atrás, me dava dó passar por algumas regiões da Bahia, do Nordeste, e ver rebanhos totalmente dizimados, rebanhos totalmente destruídos, perdendo o sustento do pequeno, do médio, do grande, do gigante, de todos que produzem naquela região. Será que o caminho de estimular a liquidação com descontos que vão além da realidade da região para fazer com que aquele agricultor venda seu pedaço de chão para ir à cidade, isso vale, senhor presidente? Vai viver de quê? Se ele sabe o que cuidar é da terra. Vai viver de quê? Se o que sabe cuidar é do campo. Mas uma família a depender dos programas sociais? É isso que queremos, senhor presidente? Claro que não. Nós precisamos, acima de tudo, defender esta região. E a agroindústria, senhor presidente, espalhada por toda a nossa região, implantadas com a expectativa de ter uma produção regional dizimada pela seca prolongada. Como pagar suas dívidas? Trazendo produtos de outros estados, cujo custo torna inviável sua atividade. Será que o modelo não passaria por um olhar da cadeia como um todo? Ou seja, resolver problemas dos produtores, cooperativas, agroindústrias e integrações? Em relação ao Nordeste, senhor presidente, é preciso ousar e fazer muito mais para resgatar a produção rural da nossa região. E ousar significa fazer muito mais, inclusive em relação às dívidas que existem hoje. É por falta de um programa de seguro rural que não deixasse acumular essas dívidas de investimentos e, no caso do custeio, que asseguraríamos a renda do produtor. Entretanto, nunca existiu, deputado Caetano, deputado Daniel, nenhum outro, e com a existência do seguro, passou a existir apenas a dívida, o fantasma da perda do patrimônio que ronda cada produtor da nossa região. Hoje se tornou uma grande realidade. São milhares de ações e execuções contra produtores rurais, entre agricultores familiares e aqueles que antes eram grandes produtores e hoje não são mais porque não produzem. E o que se antes sofriam coma com a seca, hoje sofre com a visita de oficiais de justiça na sua porta. Canso de ver, senhor presidente, mulheres entregando sua aliança, homens entregando o seu trator, o seu patrimônio, para tentar pagar uma dívida rural junto aos bancos. O mais lamentável é que mais promove essas ações são as instituições do próprio governo. O BNB, o Banco do Brasil, o BASA, que lamentavelmente, senhor presidente, tem essa obrigação até que o governo adote alguma medida. E somado a isso, vem também a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Advocacia-Geral da União, cobrando dívidas como se fiscal fossem. E pasmem, meus colegas parlamentares, corrigindo o saldo devedor pela Selic. Isso é um absurdo. Se não fosse possível pagar com os juros do crédito rural, imagine com a Selic. O que eu peço ao governo federal e aos nobres colegas que olhem para a crise agropecuária do Nordeste com outros olhos, pois os agricultores que ali vivem e trabalham precisam de soluções concretas, e uma delas é resolver definitivamente a questão da dívida rural. Observando, senhor presidente, que não se deve focar no tamanho da dívida. Se hoje ela é grande, o devedor é pequeno e muitas vezes não tem nem renda. Que não se deve focar no ano da contratação. Muitos contratos firmados em 2010 sofreram com a seca iniciada no mesmo ano, dizimando rebanhos, produção e os investimentos cuja parcela dependia dessa produção não puderam ser pagos. Que não se deva conceder descontos observando a única e exclusivamente o valor contratado. Essa metodologia, deputado Caetano, deputado Daniel, não demonstram e não reflete a realidade ou o tamanho do devedor, principalmente se considerarmos o que os chamados créditos de emergência somam-se a outras dívidas
já existentes. Espero assim, senhor presidente, abrir os olhos de realidade, para concluir, senhor presidente, abrir os olhos de todos para a realidade da nossa região, para que possamos buscar medidas eficazes do combate ao endividamento do setor e recuperar a produção e a dignidade da nossa gente. Muito obrigado, senhor presidente. Encerrado o tempo destinado ao grande expediente, com a palavra o deputado João Carlos Bacelar, vamos agora às breves comunicações. Breves comunicações em que os deputados poderão fazer uso da palavra por 3 minutos. Portanto, convido nessa hora de São